Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal NB. E hoje vamos falar daquela música tão pedida aí nos últimos sobre a música, que você inclusive pode acompanhar aqui no card, a música On a Plane. E não se confunda, On a Plane parece, né, aparentemente é uma simples canção, mais uma simples canção do Nirvana, mas ela diz muito sobre Kurt Cobain. Então, logo após a vinheta, nós vamos ver. Vale lembrar que eu estou fazendo enquetes aí para escolher qual música eu vou trazer para vocês lá no meu Instagram, que você pode seguir aqui, @GabrielPugliani. Eu faço direto enquetes aí entre duas canções. Estávamos entre In Bloom e On a Plane. In Bloom ganhou, mas nos comentários do vídeo de In Bloom, muitas pessoas pediram On a Plane, então eu achei injusto colocar outras duas canções para votação. Mas me segue lá porque, inclusive eu avisei que eu falaria sobre essa canção, e eu faço as enquetes por lá, tá bom? Não deixo de lado os comentários aqui também, mas a enquete em si é feita lá. E também na barra de comunidade aqui do canal NB. Antes de começar, eu queria pedir para que vocês verificassem a inscrição de vocês e também ative o sininho, pede todas as notificações, que isso é importante, tá? Isso ajuda no canal. E para esta canção, eu trouxe um outro livro, tá? Um livro que chama Nirvana The Lyrics, lançado pela EMI Music, tá? É uma publicação da EMI. E eu trago esse livro porque algumas músicas do Nirvana têm algumas variações. Aqui neste livro, eles trazem todas as canções, a letra das canções, como foram registradas, as suas versões finais. On a Plane é um daqueles casos que na versão ao vivo, o Kurt mudava algumas palavras. Então, de repente, isso pode alterar a interpretação da canção. Vale lembrar também que a interpretação é bem pessoal. A gente tenta pegar todas as biografias do Nirvana, do Kurt, e tenta trazer a ideia do que poderia ser. Mas, obviamente, cada um tem a sua própria interpretação, a sua própria visão do que a música lhe traz, né? Então, eu tento meio que ser imparcial e trazer vários pontos dessas biografias e resumir aqui pra vocês, trazendo até mais de uma interpretação, como é no caso de On a Plane. A canção tem 3 minutos e 16 segundos e foi lançada oficialmente no dia 24 de setembro de 1991 no álbum Nevermind. Ela é a 11ª faixa do álbum. Porém, assim como na canção Polly, In Bloom, Breed, Lithium, a On a Plane foi outra música composta antes da gravação do Nevermind, em 1990 aproximadamente. Por mais que tenha sido escrita antes da gravação, ela foi sim meio que escrita às pressas, como outras canções do Nirvana, porque Kurt tinha ele sempre dizia que a música vinha primeiro, né, a letra vinha depois, e parece que essa canção é meio jogada, né, tipo ele pegou trechos de diário, trecho que ele anotava em bloquinhos e colocou tudo na canção. Mas esta canção fala desde o vício de drogas, ao relacionamento que ele tinha com a mãe, ao abuso do padrasto. Então ela tem muitas camadas, tá? Então ela é uma canção despretensiosa, uma canção que vem como quem não quer nada, mas ali dentro, né, entre as linhas, entre as camadas dos significados, traz muita coisa. Tanto é que no início da canção ele fala ali: eu vou dar início a isso sem nenhuma palavra, como se ele estivesse descrevendo como produzir uma canção. Então é uma música também viajada, mas com significado. E no refrão ele conta ali que eu estou em uma planície e eu não posso reclamar, como se tivesse decidido da simplicidade da canção. Vale lembrar que você ouvindo ela na versão do acústico MTV, você consegue interpretar melhor assim a canção de uma maneira mais simples e crua, sem as interferências do produtor Butch Vig. Inclusive, uma curiosidade, eu sempre trago esse documentário aqui pra falar das músicas do Nevermind, esse daqui, o Classic Albums. On a Plane não está aqui, ela não aparece nem nos capítulos iniciais, nem nos extras, né, nos extras.
do DVD. Essa música, ela não é comentada no álbum, talvez pela sua complexidade mesclada de simplicidade. Porque se você só olhar pra canção, você realmente acha que ela é muito simples. On a Plane foi gravada para o álbum Nevermind em maio ou junho de 91 por Butch Vig, lá em North Hollywood. Ela foi lançada como single aí no verão de 92 e se tornou um hit aí de rock alternativo, moderado, como as revistas classificavam na época. Vale lembrar que a versão gravada no MTV Unplugged de New York tem a participação de Lori Goldstone no violoncelo, que é uma versão assim linda. E também tem uma versão ao vivo que aparece no Live Tonight Sold Out. É muito interessante também. Como todas as canções, aliás, como a grande maioria das canções do Nirvana, esta música, né, On a Plane, é totalmente irônica, né? O Kurt era um ser humano irônico e colocava ironia em suas canções. E se você for parar pra pensar, On a Plane seria uma das mais complexas da psique kurtiana, com a liberdade da expressão, que não existe, mas é uma das mais complexas aí da psique do cara e relaciona várias coisas, né? Como eu já disse no começo, fala do seu envolvimento com drogas, com a sua mãe, da confusão que era sua mente, sua vida perturbada e etc. Mas, ressaltando, algumas letras do Kurt têm significados pessoais, o que você quiser. Se analisarmos a canção assim bem de cima, você consegue perceber que ela é como se fosse um mapinha da personalidade de quem era Kurt Cobain. E a canção aparece aí como uma música de uma pessoa que adorava expressar os seus sentimentos, mas simples. Uma pessoa que adorava expressar o que sentia e o que pensava, porém se recusando a ser um porta-voz de uma geração, porque achava que não tinha tanto assim pra oferecer. Hashtag humildade. Como ela parece ter mais de um sentido, ela acaba sendo uma música muito incerta pra definirmos assim o significado. É sobre isto, né? Como no próprio verso título da canção, On a Plane. Se a gente traduzir literalmente, como você pode ver em qualquer site de tradução, On a Plane significaria, né, significa, traduzindo literalmente, sobre uma planície, dando a ideia aí de alguém que está com os pés no chão, né? On a Plane, sobre uma planície, pé no chão. Porém, On a Plane também é um termo que significa que alguém fala francamente, sinceramente, né? On a Plane, sinceramente. Então, né, tem essa jogada aí. E ainda existe um trocadilho na pronúncia de plane com plane. De avião, que possivelmente pode ser uma ironia de Kurt com relação ao contrato com uma grande gravadora. A banda começava a cumprir um contrato com a Geffen, né, que era gigante, e estar em um avião, claro, naquela época, né, hoje é muito mais comum, mas naquela época estar em um avião indica que alguém subiu, né, alcançou prosperidade, alçou voos, evoluiu bastante para trocar uma viagem por terra por uma viagem de avião. E quem atinge esse patamar não pode reclamar, né? Então tem esse trocadilho, tem essas interpretações no próprio nome da canção, ela é bem ampla. Um outro trecho que tem múltipla interpretação é ali no segundo refrão, né? Uma parte que funciona como segundo refrão, que ele diz Love myself better than you, que se você pegar o pé da letra pode ser lido como eu me amo mais do que você. Love myself better than you. Ou eu me amo mais do que amo você. Uma coisa bem narcisista. Ou me amo melhor do que você. Enfim, independente dessas segundas traduções, né, ou interpretações, isso indica claramente ele reclamando da atenção que ele não recebia, né? Que ele recebia mais atenção, se amava mais do que o próximo amava, né? Que pode falar sobre Top Vale, Marilu Lord, Tracy, né, Marander, que é assim que ela chama, e até Courtney Love, que ele já conhecia ali, né, ele teve um contato anterior ao relacionamento. Ele casou com 24 de fevereiro de 92, mas eles estavam aí há um tempo juntos, né, eles se conheceram em 1990. E aí ele reclama, né, da dedicação e da atenção que ele recebia por parte das amantes, né, dos amores que ele teve, como se esses sentimentos estivessem abaixo do que ele desejava. E aí na sequência logo tem um verso que também tem mais de uma aplicação, né, mais de uma interpretação, se for relacionado ao desequilíbrio aí na balança amorosa que eu acabei de falar. Ele diz, eu sei o que está errado, mas o que posso fazer? Mostrando aí claramente um Kurt que não sabia lidar com as questões e não sabia como resolver problemas. Mas também essa frase pode mostrar aí
como o Kurt ignorava sabe, não ouvia os amigos, os conselhos dos amigos com relação, por exemplo, ao vício de drogas, né? Que ele sabia que ele estava errado, ele sabia que a droga o fazia mal, mas o que ele podia fazer, né? Ele era viciado, ele não sabia o que fazer para corrigir isso, tanto é que teve mais de uma internação e sempre voltava ao mesmo ponto, né? E aí aqui eu cito uma fábula do Fragmentos de uma Autobiografia, né? Que o Marcelo Orosco cita, né? Que é como a velha fábula do escorpião que pede carona a um sapo para cruzar um riacho. No meio da travessia, o escorpião pica o sapo e condena ambos à morte. Um envenenado e o outro afogado. O escorpião pica o sapo, ele pede para atravessar o rio, o sapo confia, e aí o escorpião pica ele no meio do caminho e ambos são condenados à morte. E aí antes de apagar com o veneno e afundar, o sapo ainda pergunta por que o idiota do escorpião fez isso. E sabe o que o escorpião responde? O que eu posso fazer? É a minha natureza. E esse é o tipo de desculpa que Kurt usava, né? Ele recorria várias vezes, repetidamente. O maior exemplo aí é o seu longo vício em heroína, que ele tentou, né, diversas vezes se desintoxicar, mas, enfim, infelizmente nunca conseguiu. E é surpreendente como On a Plane revela muito sobre Kurt Cobain, né? Já que ela foi escrita às pressas, mas como a letra foi montada a partir de trechos que ele tinha escrito anteriormente, havia escrito anteriormente, diz muito sobre ele, mesmo não querendo dizer, né? É incrível. Entre as frases que estavam já anotadas, ele colocou também, né? Completou às pressas ali, uma frase que eles, nessa época, né, de gravação, eles falavam muito um pro outro, isso durante as gravações no estúdio, né? Que é o bordão, não diga que foi eu que falei. Don't quote me on that. Traduzindo literalmente, não é isso que aparece, mas eu tô fazendo de uma maneira interpretativa, tá? Né? Peguei a liberdade aqui da interpretação. De acordo com Fragmentos, os caras do Nirvana usavam muito essa frase no dia a dia ali, durante a gravação, brincando um com o outro. Não diga que fui eu que falei. Ou de repente, não diga que eu não avisei. Pode ser, não sei. É legal como a música começa e como termina, né? No início, ele diz, vou começar isso sem palavras. Como, né? Deixando claro o que ele estava escrevendo, porque ele realmente começou com palavras que não queriam dizer nada, simplesmente dizendo que estava começando. E na última estrofe ele diz, uma última mensagem especial para a viagem, então terei acabado e poderei ir para casa. Ou seja, mostrando aí como era despretensioso, né, como ele queria acabar aquilo logo e tchau, né, estava cumprindo mais um trabalho ali, um papel, um serviço. Isso é muito irônico. Esse descompromisso com a canção permitiu que Cobain se abrisse mais do que se fizesse algo caprichado, né? Uma música sem pensar muito disse muito mais sobre ele do que uma canção super escrita. Em outro trecho ali, né, mesmo a frase solta, minha mãe morria todas as noites, significa muito. E depois sobre o desgosto dela com o casamento com o pai do Kurt. E também se refere às agressões que ela sofreu ali por parte do outro marido, né, o Pat O'Connor. E aqui, nessa simples canção, ela vem com muito mais peso do que em outras músicas que ele falou do relacionamento dos pais. Então, assim, é impressionante. Minha mãe morreu todas as noites, é seguro dizer, não me fale sobre isso, né, não me cite sobre isso. Ou não diga que eu não avisei, né, mostrando o que ele achava de toda essa patifaria por parte da mãe, né, na visão dele. Então agora eu vou fazer a leitura de partes e aí a gente vai interpretando junto aí algo que eu tenha deixado passar, ok? Claro que a tradução pode variar, como eu disse no começo do vídeo, então relevem aí se de repente a minha tradução não seja perfeitamente como de repente uma versão que você conheça, mas a ideia é basicamente a mesma. Vou começar isto sem palavras. Fiquei tão chapado que me cocei até sangrar. Kurt Cobain usava heroína, então fiquei tão chapado que me cocei até sangrar, né, que me arranhei todo. Isso porque as feridas que ficam por conta das agulhas da heroína irritam a pele. Então, o usuário se coça muito. Isso dizendo sobre o próprio vício, na primeira parte da canção. Eu me amo mais que você. Eu sei que está errado, mas que posso fazer? E aí dizendo sobre os amores, né, que ele acreditava não serem correspondidos à altura. Kurt era uma pessoa muito sensível com relação a relacionamentos. Ele não era um cara poligâmico, né? Ele, apesar de terem relatos de puladas de cerca,
mas ele aparentemente sofria muito nos relacionamentos por todas as pessoas. Ele acreditava que ele amava muito a pessoa e esse amor não era retribuído da mesma maneira. Pode ser um pensamento egoísta, pode ser um pensamento inseguro por parte dele, mas é um pensamento real. Eu sei que está errado, mas o que posso fazer? Ele tinha consciência de que era um pensamento tóxico, mas o que ele podia fazer, né? Podendo ser também com relação às drogas, né? Como eu já disse antes. O melhor dia que eu já tive foi quando aprendi a chorar quando mandam. Falando aí da submissão, ou de repente a um aprisionamento ao sistema da indústria musical, né? Onde ele, como ele deveria agir, era como era solicitado pelas gravadoras e etc, né? Foi quando aprendi a chorar quando mandam. Ou de repente a esboçar sentimentos que ele não verdadeiramente sentia, né? Mas que por conta de uma relação as pessoas acabam tendo que demonstrar de uma maneira não tão sincera como ele talvez gostaria de demonstrar. Estou sendo franco, não posso reclamar. Estou sendo franco. Mostrando aí que realmente ele estava desabafando, né? Era um desabafo. Estava sendo sincero consigo mesmo. Minha mãe morria todas as noites, é seguro dizer. Só não diga que fui eu que falei. E aí dizendo dos relacionamentos abusivos que a mãe do Kurt teve, e ele meio que querendo falar, olha, não fui eu avisei, ou ó, eu não quero saber disso, isso foge do meu controle, né? Existe uma passagem mais pesada que o céu, que ele chega em casa e a mãe tá fumando maconha. Então, de repente, um pensamento também com relação a ele, que a figura materna para ele morria a cada dia que se passava. Ele se decepcionava a cada dia que se passava com a mãe, e isso é como se ela morresse todos os dias. A ovelha negra foi chantageada de novo. Eles consideravam a ovelha negra da família. Ele era o garoto problema, e realmente o Kurt dava muito problema quando moleque. Então, ao ponto de seguro dizer, só não diga que foi o que eu falei, a ovelha negra foi chantageada de novo, é como se ele visse os problemas da mãe, a mãe percebesse que ele sacou, mas o chantageava para que ele ficasse quieto e etc, né? Para que ele não fingisse que não viu, fizesse vista grossa. Tamo interpretando. A ovelha negra foi chantageada de novo, esqueceram de colocar o número do CEP. Isso eu acho que diz muito sobre as diversas mudanças, né? Kurt Cobain saiu de casa, ficou na casa de um amigo, foi pra casa do pai, saiu, dormiu um dia lá embaixo da ponte, foi pra outro lugar, na casa de namoradas e tal. Então ele nunca tinha o CEP, isso é muito engraçado, esqueceram de colocar o número do CEP, realmente. Ai, cara, ele não teve um CEP fixo, né? Só mais pro final da vida dele. Mas realmente. Ouvi isso antes em algum lugar, em um sonho de memória restaurada. Como defesa, tive testículos e ovários retirados. Que diabo estou tentando dizer? E esse trecho realmente é isso. Ouvi isso antes em algum lugar. Ok. Em um sonho de memória restaurada. Ok. Dizendo aí das lembranças, né? É a memória dele. Tudo isso que ele disse antes é da memória. Como defesa, tive testículos e ovários retirados. Que diabo estou tentando dizer? Então mostra uma sinceridade até com relação à própria confusão nesse trecho da canção, né? Ele teve, ele recorda, tem a memória do que aconteceu com ele, depois ele fala que teve os testículos e ovários, de repente perdendo a sua... não sei, aí ele não completa o pensamento, e no fim desse trecho ele fala, que diabo estou tentando dizer, né? O que eu quero dizer com tudo isso? Um autoquestionamento, né? Interessante. E aí, no final, olha que legal. Agora é hora de deixar nada claro. De escrever versos que não fazem sentido. Mais uma mensagem especial para a viagem. E terei acabado e poderei ir para casa. Então aqui ele reconhece a necessidade de dizer coisas que não significam nada, fazendo até de uma forma irônica, porque de repente, na época, né, ele escrevendo as canções, poderia pensar, as pessoas nem vão saber o que isso significa, eu tô dizendo tanta coisa aqui que ninguém vai saber, então é hora de falar coisas sem sentidos. Cara, essa música realmente é um desabafo, cara, é muito impressionante, é como se fosse uma confissão revelada, como se fosse um resumo da psique de Kurt Cobain, é impressionante. Vou até repetir essa parte. Agora é hora de deixar nada claro, ou seja, ele vai finalizar a canção e não vai explicar nada. De escrever versos que não fazem sentido, justificando o trecho anterior da canção. Mais uma mensagem especial para a viagem,
e terei acabado e poderei ir para casa. Sendo assim, concluindo o trabalho de composição de uma música, de um dia estressante de gravação, e ele cumpre o seu papel de entregar mais uma música. Não é isso que vocês queriam? Basicamente. Nossa, me surpreendo com cada interpretação. Então, para finalizar, On a Plane é uma mini, bem pequeno mesmo, trecho de uma biografia, né? Uma biografia de aproximadamente aí 3 minutinhos sobre algumas coisas que o incomodavam, alguns pensamentos sobre a própria vida, né? Até esse trecho final, falando de todo esse processo cansativo de gravação de um álbum, o processo de composição, o processo que ele sempre ficava em conflito de que eu preciso sempre dizer algo, as músicas precisam ter um significado profundo, etc. Cara, genial. Cada vídeo que eu gravo sobre a música, eu me apaixono mais pelo Nirvana, eu me apaixono mais pelo artista que Kurt Cobain era. Quando eu falo artista, é porque existe uma grande confusão, porque as pessoas, você idolatra o cara, eu acho que idolatria é uma coisa ridícula, tanto por pessoas ou deuses, é a minha visão. Eu admiro seres humanos questionando suas falhas, mas como artista, o cara, no tempo que existiu, foi impecável. É isso. Lembrando, você pode clicar aqui no card para ver as outras interpretações sobre a música, né? Você pode pedir nos comentários também, de repente, sobre a música de outros artistas. Eu não tenho tanto conhecimento sobre, de repente, outros artistas, mas eu posso pesquisar, eu posso ir atrás, fazer enquetes, e de repente a gente traz uma interpretação de outra canção. Mas também deixa aí as do Nirvana que vocês querem, e me siga lá no Instagram, mais uma vez, porque as enquetes são feitas lá. Eu pego os comentários aqui, os mais votados, né, os que estiverem no topo, e aí eu faço a enquete lá no Instagram, estudo a canção e trago aqui pra vocês, tá bom? Não esqueça de se inscrever, confira as notificações e mande este vídeo para algum amigo que gosta do Nirvana. Fala que o canal sempre traz conteúdo de Nirvana. Não fala só sobre Nirvana, mas tem um compromisso aí, pelo menos tô mantendo, de toda segunda-feira tem interpretação de uma música do Nirvana aqui no canal. Tá bom? Então é isso. Muito obrigado pela sua visualização, audiência. Paz, amor e empatia, tamo junto. Um beijo na bunda e até um próximo vídeo. Falou!